Quem mais quer falar aí? Você vai falar? Não. Você vai falar, né? Porque o centro não vem, não. Para, você tem que ir embora. Só no pequeno. Né, André? O André que manda. Ele é do meu partido. Educação pessoal não tem ninguém hoje. Só pequeno. Eu acho que devíamos só lá e falar em nome de todos. Para falar a mesma coisa, repetir. Que dia até hoje? Nossa, o presidente vai falar bastante aí, que beleza. Ô, Oliveira, vem cá. Você vai falar? Que dia que é hoje? Não, o primeiro é o André. Eu escrevi ela no verde. No verde. Ô, Vante, vai falar no verde ou no pequeno? No verde. Não, ela vai falar. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada regimental. Adenilson Alves Pereira, André Luiz de Paula, Anielo Penice Neto, Antônio Francisco Ricardo, Emer Elias Abujaldi presente, Edson de França, José Pedro Gomes de Oliveira, Maria Onira Bettioli Contel, Nivaldo Vieira Pereira. Em havendo o número legal, com a graça de Deus, em nome do povo de Peruíbe, declaro aberta a 28ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 13ª legislatura, conforme o parágrafo 3º do artigo 150 do regimento interno desta Casa. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do ofício encaminhado pelo vereador Dr. César Cabacho Frigenzi. Peruíbe, 10 de agosto de 2010. Senhor presidente, venho pelo presente, na qualidade de vereador, com assento nesta Casa Legislativa, comunicar que, de acordo com a portaria número 405 de 2010, promulgada pela excelentíssima senhora prefeita municipal, cuja cópia segue em anexo, a partir da presente data, estarei assumindo o cargo de secretário municipal junto à Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe. De acordo com o disposto no parágrafo 2º do artigo 15 da Lei Orgânica do Município, da investidura em cargo de secretário municipal, decorre a licença automática do vereador, e este vereador faz, desde logo, a opção pelo vencimento do cargo de secretário. Na oportunidade, renovo protestos da mais elevada consideração e apreço. Atenciosamente, o Dr. César Cabacho Frigenzi.
Ofício do excelentíssimo vereador Dr. César Cabacho Prigenzi a essa presidência para conhecimento dos senhores vereadores. Para o conhecimento de todos, de acordo com o artigo 16 da Lei Orgânica do Município, na forma regimental, solicito a senhora Nadir Helena Cardoso Maia, eleita em 5 de outubro de 2008 e diplomada sendo primeira suplente da coligação PTN-PSDB. Para a legislatura 2009-2012, que se apresente para assumir seu mandato no lugar do vereador licenciado. Por favor, vereadora, tome posse do seu assento. Tendo a suplente prestado compromisso anteriormente e protocolado a documentação necessária no Departamento Administrativo desta Casa, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do termo de compromisso e posse. Termo de posse da vereadora do município de Peruíbe para a legislatura 2009-2012, senhora Nadir Helena Cardoso Maia. No dia 11 de agosto de 2010, às 17 horas, na Câmara Municipal da Estância Balneária de Peruíbe, Sala das Sessões, Monsenhor Francisco Lino dos Passos, em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Antônio Francisco Ricardo, compareceu a senhora Nadir Helena Cardoso Maia, eleita primeira suplente do vereador pela coligação PTN-PSDB, em 5 de outubro de 2008, para a legislatura 2009-2012, legalmente diplomada, para tomar posse do cargo de vereadora do município de Peruíbe, em decorrência da licença do vereador César Cabacho Prigenzi, licenciado para ocupar o cargo de secretário municipal nos termos da portaria número 405 de 2010, tendo a suplente prestado compromisso em posse anterior, o senhor presidente da Câmara declarou legalmente empossada a vereadora do município de Peruíbe, a cidadã Nadir Helena Cardoso Maia. Para constar, determinou o senhor presidente que se lavrasse o presente termo, que lido em sessão, vai por mim, primeiro secretário, vereador Emer Elias Abujaldi, assinado, bem como pelo presidente e pela vereadora, hora empossada, Peruíbe, em 11 de agosto de 2010. Declaro empossada a senhora Nadir Helena Cardoso Maia, vereadora da Câmara Municipal da Estância Balneária de Peruíbe, para a legislatura 2009-2012, e a convido para ocupar seu lugar. Já foi convidado por esse presidente. Quero levar ao conhecimento dos nobres vereadores, vereadora, irá substituir o vereador licenciado na Comissão Permanente de Educação, Saúde, Assistência Social, Esporte, Turismo, Meio Ambiente, Legislação Participativa, Assuntos Metropolitanos e Segurança. E na comissão especial criada para estudar os problemas e propor medidas em defesa dos direitos da criança, do adolescente e da juventude, e na comissão especial de segurança. Vossa Excelência está nomeada para essas comissões. Coloco em votação a ata da 27ª sessão ordinária, realizada no dia 4 de agosto de 2010, conforme o artigo 152 do regimento interno desta Casa. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que se manifestem verbalmente. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias oriundas do Poder Executivo, conforme o artigo 153 do regimento interno dessa Casa.
Projeto de Lei número 53, de 22 de julho de 2010. Altera o artigo 2º da Lei número 1775, de 6 de novembro de 1997, que cria o Conselho Municipal do Idoso e dá outras providências, nos termos da Lei número 8.842, de 4 de janeiro de 1994. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 2º da Lei 1775, de 6 de novembro de 1997, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. O Conselho Municipal do Idoso será composto por 12 conselheiros titulares e seus respectivos suplentes, sendo 6 representantes que serão indicados pelos secretários ou diretores de departamentos, dentre pessoas de comprovada atuação na defesa dos direitos do idoso, sendo um representante da Secretaria da Saúde, um representante da Secretaria da Assistência e Desenvolvimento, um representante do Departamento de Esporte, um representante do Conselho do Fundo Social de Solidariedade, um representante do Departamento de Cultura e um representante da Procuradoria-Geral do Município. 6 representantes de entidades ou associações que se dediquem aos trabalhos com idosos no município, ou representantes da sociedade civil, que integrem grupos organizados da terceira idade. Artigo 2º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe, em 22 de julho de 2010. Milena Bagieri, Prefeita Municipal. Projeto de lei de número 53, 2010, encaminhe-se às comissões. Somente a Comissão de Justiça e Redação. Projeto de lei complementar número 7, de 2 de agosto de 2010. Altera o artigo 1º, 2º e 4º da Lei Complementar número 130, de 3 de dezembro de 2008, que desafeta da finalidade de área de uso comum e destina ao uso dos bens dominiais a viela, que especifica nos termos da Lei 1743, de 18 de julho de 1997. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 1º da Lei Complementar número 130, de 3 de dezembro de 2008, vigorando com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica desafetada da destinação original de área de uso comum, passando a integrar a classe dos bens dominiais incorporadas ao patrimônio disponível do município. A viela sem denominação, localizada entre os lotes 28 e 29 da quadra 12 do Parque Balneário Oásis, ficando a chefe do Executivo autorizada a alinear a Filadelfo Rocha Maia, brasileiro, solteiro, maior empresário, RG 13831 349, dígito 0, SP, CPF 101.909 478, dígito 88, domiciliado em Santo André, São Paulo. A parte lindeira ao lote 28 e a Silvana Nigro, brasileira, solteira, maior, médica, RG 14.370.924, SP, CPF 102.223.028, dígito 01, domiciliada em São Paulo, a Avenida Cláudio France. A parte lindeira ao lote 29, pelo valor de R$ 201,85 o metro quadrado. Artigo 2º. Fica alterado o artigo 2º da Lei Complementar número 130, de 3 de dezembro de 2008, vigorando com a seguinte redação. Artigo 2º. Parte da viela lindeira ao lote 28 da quadra 12 do loteamento denominado Parque Balneário Oásis, mede 1,5 metros.
de frente para a rua Emílio Justo, antiga Rua 9, por 25 metros, da frente ao fundo de ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da rua olha para o imóvel, com a parte remanescente da viela lindeira ao lote 29 e do lado esquerdo com o lote 28, tendo fundos à medida 1,5 metros, encerrando uma área de 37,5 metros quadrados. Parte da viela lindeira ao lote 29 da quadra 12, do loteamento denominado Parque Balneário Oásis, mede 1,5 metros, de frente para a rua Emílio Justo, por 25 metros, da frente aos fundos de ambos os lados, confrontando do lado esquerdo de quem da rua olha para o imóvel, com o lote 28, e da quadra, e do lado esquerdo com a parte remanescente da viela lindeira ao lote 28, tendo nos fundos a medida de 1,5 metros, onde confronta com áreas remanescente da viela, encerrando uma área de 37,5 metros quadrados. Parágrafo único. A referida viela perfaz uma área total de 75 metros quadrados. Artigo 3º. Fica alterado o artigo 4º da Lei Complementar número 130, de 3 de dezembro de 2008, vigorando com a seguinte redação. Artigo 4º. O valor da venda correspondente a R$ 15.138,75 será pago em 12 parcelas pelas partes lindeiras, aqui já qualificadas. Artigo 4º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe, em 2 de agosto de 2010. Milena Bagiari, Prefeita Municipal. Projeto de lei complementar de número 7/2010 encaminha-se às comissões Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Obras e Serviços Municipais e Urbanismo. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos ofícios. Ofício número 317 de 2010, em resposta ao requerimento número 318 de 2010, de autoria do vereador Anielo Penice Neto. Ofício. As matérias lidas pelo primeiro secretário são para conhecimento dos senhores vereadores. Não havendo mais matérias oriundas do Poder Executivo, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das correspondências diversas, conforme o item 2 do artigo 153 do Regimento Interno dessa Casa. Ofício circular número 16 de 2010, da Federação dos Sindicatos dos Servidores Públicos no Estado de São Paulo, comunicando aos entes das administrações públicas municipais que representa a categoria dos servidores públicos civis, federais e estaduais. Ofício sem número do Governo do Estado de São Paulo, em resposta ao requerimento número 188 de 2010, de autoria da vereadora Maria Unira Bettioli Contel. Ofício número 61 de 2010, do Departamento de Finanças da Câmara Municipal de Peruíbe, encaminhando balancetes da receita e da despesa relativos ao mês de julho de 2010. Convite da Câmara Municipal de Santos para a sessão solene com outorga da Medalha de Honra ao Mérito Brás Cubas ao senhor Celso Amorim, que se realizará no dia 12 de agosto de 2010, às 15h30. Convite da Câmara Municipal de São Vicente para a sessão solene na qual será homenageado com a entrega de medalha de mérito cultural os dirigentes das bandas Ruazinha, Society Ball
Praça 12, GDG, Central e Bloco da Igreja Peniel, que se realizará no dia 12 de agosto de 2010, às 20 horas. Convite da Câmara Municipal da Estância Balneária de Itanhaém para participar da sessão solene em comemoração à Semana da Família, que será realizado no dia 13 de agosto de 2010, às 19 horas, no Espaço Cultural Suarão. Relatório final. Comissão Especial para Estudo da Gestão da Saúde Pública no Município. As matérias lidas pelo primeiro secretário são para conhecimento dos senhores vereadores. Não havendo mais matérias diversas, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias dos senhores vereadores, conforme o item 3 do artigo 153 do Regimento Interno desta Casa. O projeto de lei da semana passada, de autoria do projeto de lei de número 27 de 2010 da sessão anterior, de autoria da vereadora Maria Onira Bettioli Contel, e ela está se convalescendo, se recuperando de uma coisas particulares dela, então fica pautado para a sessão subsequente. Requerimento da semana passada. Requerimento número 331 de 2010. Pois não, vereador. Gostaria de retirar esse requerimento para melhor redação. O requerimento de número 331 de 2010, por questão de ordem, em questão de ordem, o excelentíssimo senhor vereador Nivaldo Vieira Pereira, fica retirado pelo autor. Requerimento número 340 de 2010. Requer a mesa, ouvido o plenário, que se oficia a senhora Milena X. Bagério, prefeita municipal, solicitando bons ofícios, no sentido de solicitar ao departamento competente, no sentido de enviar a essa Casa de Leis o que segue. Qual a possibilidade de ser feita a coleta seletiva? Caso positivo, haveria a possibilidade de início imediato para essas coletas? Emer Elias Abujaldi, vereador. Requerimento de número 340, 2010, está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem verbalmente. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Requerimento número 341 de 2010. Requer a mesa, ouvido o plenário, que se oficia a senhora Milena X. Bargieri, prefeita municipal, solicitando bons ofícios no sentido de solicitar ao departamento competente, no sentido de enviar a essa Casa de Leis o que segue. Haveria a possibilidade de ser colocada iluminação pública na rua Paraíba, paralela à rua Sorocabana, no bairro Nova Peruíbe? Qual a previsão para a execução desse serviço? Emer Elias Abujaldi, vereador. Requerimento de número 341, 2010, está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem verbalmente. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Requerimento número 342 de 2010. Requer a mesa, ouvido o plenário, que se oficia a senhora Milena X. Bargieri, prefeita municipal, solicitando bons ofícios no sentido de solicitar ao departamento competente no sentido de enviar a essa Casa de Leis informações referentes à Casa Abrigo, local onde no momento abriga 14 menores
com idade entre 10 e 17 anos. Existe algum projeto para a reforma e manutenção do local, pois todas as portas, inclusive o portão da rua, estão sem fechadura e a cerca elétrica arrebentada. Existe a possibilidade de colocar mais um guarda que cubra a ausência de outro guarda que trabalha 12 por 36 horas, para que assim seja um controle de segurança durante 24 horas. Qual a possibilidade da contratação de mais monitores para que assim as crianças não fiquem sozinhas, principalmente nos fins de semana? Existe a possibilidade de conseguir os uniformes escolares para as 5 crianças menores? Qual a possibilidade que o Departamento de Esporte teria para ajudar com aulas essas crianças que necessitam ocupar suas mentes com coisas saudáveis, como futebol, judô, capoeira, etc. E também um passeio mensal, pois só assim não teriam tempo para ficar arquitetando mais ações. Emer Elias Abujamra, vereador. Requerimento de número 342 de 2010 está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que se manifestem verbalmente. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Requer a mesa, ouvido o plenário e observadas as formalidades regimentais, para que se oficie a senhora Milena Xisto Bargieri, prefeita municipal, no sentido de solicitar ao departamento competente, no sentido de enviar a essa Casa de Leis o que segue. Haveria a possibilidade de colocar mais bicicletários e também placas sinalizadoras nos postes, proibindo essas pessoas de acorrentarem suas bicicletas nesses locais? Emer Elias Abujamra, vereador. Requerimento de número 343 de 2010 está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que se manifestem verbalmente. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Requerimento número 344 de 2010. Requer a mesa, ouvido o plenário, que se oficie a senhora prefeita municipal Milena Xisto Bargieri, solicitando bons ofícios, no sentido de enviar a essa Casa de Leis e a esse vereador o que segue. Qual a previsão para o início das obras de ampliação da referida escola? Adenilson Alves Pereira, vereador. Requerimento de número 344, 2010, está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que se manifestem verbalmente. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Requerimento número 345 de 2010. Requer a mesa, ouvido o plenário, que oficie a senhora prefeita municipal, senhora Milena Xisto Bargieri, solicitando bons ofícios, no sentido de enviar a essa Casa de Leis e a esse vereador o que segue. Se existe previsão para recontratação destes funcionários. Se positivo, como será efetuada? Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Está havendo aí um pequeno mal-entendido, senhor presidente. Com relação ao requerimento, o primeiro secretário começou do meio do requerimento. Para quem está acompanhando a sessão vai ter dificuldade de entender, porque não está falando, por exemplo, o nome do colégio. Nesse segundo requerimento, por exemplo, está falando só da questão da demissão de funcionário, mas não fala de onde, se é. Então, eu acho que teria que ser revisto isso aí, por gentileza. Obrigado. Atendendo a questão de ordem de Vossa Excelência, nós fizemos uma reunião e foi claro, colocado pelo administrativo, que o requerimento começa aonde se fala requeiro a mesa, ouvido o plenário, que se oficia. Então, veja lá, considerando, caberia na justificativa, vereador. Tudo bem, só que isso foi falado, mas não ficou decidido que seria dessa forma. Por exemplo, se Vossa Excelência pegar os requerimentos do vereador Emer Elias Abujamra, ele leu, considerando, até porque é uma forma das pessoas entenderem do que está se falando. Então, acho que uma sugestão, para que hoje faça a leitura do requerimento, que senão vai ficar uma coisa difícil de compreender.
E aí sim, para a semana que vem nós faremos essa alteração, se assim for possível. Muito obrigado. Atendendo novamente a questão de ordem de Vossa Excelência, esse presidente não percebeu. Então, se caracteriza a tendência, eu peço ao primeiro secretário... secretário... Senhor presidente. Pois não, vereador. Os requerimentos desse vereador foram lidos exatamente como foram os lidos do vereador Nilson. Começaram pelo requeiro à mesa. Se olharem os meus projetos, os requerimentos, eles começaram pela parte de onde está requerendo a prefeita. Eu até achei errado, mas eu tive que atender o que foi acordado na reunião. Atendendo só, respondendo aqui o vereador Emer Elias Abujalde, Vossas Excelências têm 30 minutos no grande expediente para esse debate. Então, esse presidente solicita ao primeiro secretário que faça a leitura do início. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Requerimento número 345 de 2010. Considerando que, para o melhor atendimento aos pacientes que necessitam do serviço de saúde do município, há necessidade de profissionais que possam dar atendimento adequado dentro de sua respectiva área. Considerando que funcionários do Departamento de Saúde que atendiam como médicos e auxiliares de enfermagem foram demitidos para melhor reformulação de seus vínculos empregadícios. Requer a mesa, ouvido o plenário, que se oficie a senhora prefeita municipal, Milena Xisto Bardieri, solicitando bons ofícios no sentido de enviar essa Casa de Leis a esse vereador que segue. Se existe previsão para a recontratação desses funcionários, se positivo, como será efetuada? Adenilson Alves Pereira, vereador. Requerimento de número 345, 2010, que quase foi polêmico, está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como 5, os contrários que se manifestem verbalmente. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Requerimento número 346 de 2010. Requer a mesa, ouvido o plenário e observadas as formalidades regimentais, que se oficie ao senhor João Carlos Santinho, gerente local da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, para que avalie a possibilidade de disponibilizar rede de abastecimento de água por toda a extensão da estrada da Jaqueira, em nosso município. Nivaldo Vieira Pereira, vereador. Requerimento de número 346, 2010, está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como 5, os contrários que se manifeste verbalmente. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Requerimento número 349 de 2010. Requer a mesa, ouvido o plenário e observadas as formalidades regimentais, que se oficie ao senhor Ricardo Margueta, superintendente regional da Eletro, para que avalie a possibilidade de disponibilizar 2 pontos de iluminação pública na estrada Armando Cunha, altura do ponto final de transporte coletivo do Bambu, em nosso município. Nivaldo Vieira Pereira, vereador. Requerimento de número 349, 2010, está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como 5, os contrários que se manifeste verbalmente. Aprovado por unanimidade do plenário. Requerimento número 350 de 2010. Requer a mesa, ouvido o plenário e observadas as formalidades regimentais, que se oficie ao senhor Ricardo Margueta, superintendente regional da Eletro, para que avalie a possibilidade de disponibilizar um ponto de iluminação pública na estrada Armando Cunha, à altura da Igreja Católica, em nosso município. Nivaldo Vieira Pereira, vereador. Requerimento de número 350, 2010, está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontra, os contrários que se manifestem verbalmente. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Requerimento número 351 de 2010. Considerando que o município de Peruíbe possui as características de ser uma cidade de pescadores e que movimenta o mercado de pesca, trazendo economicamente o sustento para muitas famílias e para o município. Considerando que o corrupto é uma excelente isca para peixes marinhos e vem sendo há mais de 20 anos capturados e utilizados por pescadores ao longo das praias oceânicas do litoral brasileiro, não sendo diferente em nosso município.
considerando que a pesca desses organismos corruptos, cavadores, pode ocasionar alterações tanto na espécie alvo como em outras espécies existentes no sedimento devido à própria técnica de captura utilizada. Considerando ainda que em algumas cidades litorâneas brasileiras existe a fiscalização dessa captura, impedindo que pescadores capturem essas espécies em épocas de reprodução e desenvolvimento. Requer a mesa, ouvido o plenário, que se oficie a senhora Milena X. Bargelli, prefeita municipal, solicitando bons ofícios, no sentido de enviar a essa Casa de Leis e a esse vereador o que segue. Se existe no município algum programa de fiscalização da captura dos corruptos nas praias, se negativo, qual a possibilidade de desenvolver esse tipo de fiscalização? Adenilson Alves Pereira, vereador. Requerimento de número 351/2010 está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontra. Os contrários que se manifestem verbalmente. É aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Requerimento número 352/2010. Considerando as indicações feitas por esse vereador para a realização de serviços de manutenção no asfalto da Rua Bauru, trecho compreendendo entre a Rua Jundiaí e a Rua Campinas, localizada no bairro do Caraguava. Considerando que o serviço já foi efetuado, mas devido a problemas técnicos, o asfalto continua cedendo e se deteriorando. Requer a mesa, ouvido o plenário, que se oficie a senhora Milena X. Bargelli, prefeita municipal, solicitando bons ofícios, no sentido de enviar a essa Casa de Leis e a esse vereador o que segue. Se existe a possibilidade da empresa que prestou o serviço estar retornando ao local para averiguar e refazer o mesmo. Se positivo, qual a previsão para a execução desse serviço? Adenilson Alves Pereira, vereador. Requerimento de número 352/2010 está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que se manifestem verbalmente. Aprovado por unanimidade do plenário. Requerimento número 353/2010. Considerando as indicações feitas por esse vereador para a realização de serviços de manutenção no calçamento da Rua Araraquara, trecho compreendido entre a Avenida Padre Vitalino Bernini e a rodovia Padre Manuel da Nóbrega, localizada no bairro do Caraguava, considerando que a referida rua continua com os mesmos problemas de buracos e falta de manutenção, requer a mesa, ouvido o plenário, que se oficie a senhora Milena X. Bargelli, prefeita municipal, solicitando bons ofícios, no sentido de enviar a esta Casa de Leis e a esse vereador o que segue. Se existe a possibilidade de estar efetuando o serviço de manutenção no referido local. Se positivo, qual a previsão para execução desse serviço? Adenilson Alves Pereira, vereador. Requerimento de número 353/2010 está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram. Os contrários que se manifestem verbalmente. É aprovado por unanimidade do plenário. Requerimento número 354/2010. Requer a mesa, ouvido o plenário e observadas as formalidades regimentais, que seja oficiada a senhora Milena X. Bargelli, prefeita municipal, em complementação ao requerimento número 225/2010 e ofício de resposta número 219/2010 e requerimento número 321/2010 e ofício de resposta número 305/2010, cópias inclusas para que informe a esse vereador como segue. Qual a data prevista para o conserto da máquina plotter usada para impressão de plantas e outros documentos de dimensão acima de 50 centímetros, já que é um bem público e a manutenção deve ser feita com frequência. Antônio Francisco Ricardo, vereador.
Requerimento de número 354/2010 está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permanecem como se encontram, os contrários que se manifestem verbalmente. Aprovado por unanimidade do plenário. Requerimento número 355/2010. Requer a mesa, ouvido o plenário e observadas as formalidades regimentais, que seja oficiada a senhora Milena X. Bagieri, prefeita municipal, no sentido de intervir junto ao Departamento de Saúde para que informe a essa Casa de Leis o que segue. Se a data prevista para normalizar o funcionamento dos medicamentos indicados nos receituários em anexos. Antônio Francisco Ricardo, vereador. Requerimento de número 355/2010 está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permanecem como se encontram, os contrários que se manifestem verbalmente. Aprovado por unanimidade do plenário. Requerimento número 356/2010. Requer a mesa, ouvido o plenário e observadas as formalidades regimentais, que seja oficiada a empresa Intersul para que envie a essa Casa de Leis o que segue. Se haverá alguma modificação no horário ou no itinerário da linha que faz o trajeto Ribamar-Caraguava, no horário das 6h20. Toninho do Frango, vereador. Requerimento de número 356/2010, de autoria do vereador Antônio Francisco Ricardo. Está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permanecem como se encontram, os contrários que se manifestem verbalmente. Aprovado por unanimidade do plenário. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das indicações. Indicação número 895/896 de 2010, de autoria do vereador Anielo Penice Neto. Encaminha-se a senhora prefeita municipal. Indicação número 901 de 2010, de autoria do vereador Adnilson Alves Pereira. Encaminha-se a senhora prefeita municipal. Indicação número 902, 903, 904, 905, 906 de 2010, de autoria do vereador André Luiz de Paula. Encaminha-se a senhora prefeita municipal. Não havendo mais matérias apresentadas pelos senhores vereadores, abro a palavra no pequeno expediente 10 minutos sem a parte, conforme o artigo 154, seus parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º do regimento interno dessa casa. Estão inscritos no pequeno expediente os vereadores André Luiz de Paula, Adnilson Alves Pereira, vamos corrigir aqui, que o primeiro secretário está com letra de médico, hein? Estão inscritos no pequeno expediente André Luiz de Paula, José Pedro Gomes de Oliveira e Adnilson Alves Pereira. Com a palavra, 10 minutos sem a parte, o vereador André Luiz de Paula. Convido o vice-presidente dessa Casa Legislativa para ocupar essa presidência. Boa noite a todos presentes. Boa noite, minha amiga Aninha, diretora de acessibilidade da Prefeitura, Roberto, gerente do Santander, família da Aninha, naturalmente, meu querido Sérgio Guerreiro, presidente da OAB de Peruíbe, doutor Luiz, acho que a vice-presidente, a tesoureira, né? Tesoureira, doutora também, os assessores, público presente, imprensa presente, meu amigo mineiro, aos amigos da doutora Nadir, né, que vieram prestigiá-la, nossos amigos vereadores, em especial a doutora Nadir, que hoje toma posse, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre a sua posse. Antes eu quero falar de alguns trabalhos que esse vereador fez através de algumas indicações na data de hoje.
Nós estamos pedindo para que a Prefeitura determine, né, ao departamento competente, provavelmente a Electro, para que possa ser removido um poste que está de frente à garagem da APAI. A APAI está para receber um ônibus e esse poste, naturalmente, vai impedir que as pessoas tenham acesso, né, dentro da APAI, através do ônibus, porque vai chegar o ônibus e não vai ter como entrar, que realmente está complicado. Então, precisamos remover esse poste, naturalmente, sem custo para a APAI, que é uma entidade que luta aí para obter verbas e apoio da sociedade e não pode pagar um serviço desse. Então, fica o pedido aqui. Estamos pedindo também à nossa prefeita que determine o departamento competente para que esse programa execute um reparo na valeta, numa rua, na Avenida Rio de Janeiro, com a Rua dos Andradas, no Estela Maris. Realmente é um lugar que está dificultando muito, tanto as pessoas como também os veículos, por causa de grandes poças de água. Estamos pedindo a limpeza e patrulhamento de 2 ruas no Jardim, aliás, uma no Jardim Caraguava, que é a Rua Marília, que naturalmente com essas chuvas, com esse tempo que dificulta muito, né, e as ruas realmente ficam intransitáveis. E a outra rua é na Rua Cacaueiro, no bairro das Estâncias do Eucaliptus, também em Peruíbe, né, naturalmente. Estamos pedindo também que a Prefeitura determine ao departamento competente, que no caso seria a fiscalização, o departamento de fiscalização, para que se intime a empresa Claro, empresa de celular Claro, né? Porque a torre da Claro, a lâmpada de identificação, é aquela lâmpadazinha vermelha que fica lá no alto da torre, aquelas torres altíssimas, né? Ela está queimada. E isso é um perigo muito grande, né? Para qualquer aparelho aí, helicóptero, aviões que se aproximam da cidade aí. Então essas lâmpadas de identificação são muito importantes para impedir acidentes. Então nós estamos pedindo para que seja feito isso. Eu tinha reservado um assunto aqui para falar e também o nosso presidente da casa fez um requerimento que esse vereador tinha separado algumas palavras para falar. Achei muito oportuna a apresentação do requerimento por parte do vereador Toninho do Frango sobre a falta de remédios na nossa rede de saúde, a rede municipal de saúde. Nós estamos com uma tremenda falta de remédios e isso não pode acontecer. E isso tem acontecido todo ano. Quer dizer, então eu não entendo qual é o tipo de planejamento que não se consegue planejar que vai faltar, porque sempre está faltando. Mas tem épocas que a coisa piora. E nós estamos agora numa época muito difícil. Nós temos as informações que nós temos, é que dos 100 remédios que estão disponíveis, né, que deveriam estar disponíveis, nós temos apenas 34, quer dizer, 65% mais ou menos de falta de remédio. Então a gente pede encarecidamente para que seja apressada essa licitação ou a compra dos remédios, né? Não sabemos nem a forma como, esse vereador não sabe exatamente a forma como é comprada, provavelmente deve ser através de licitação, mas que seja apressada, porque a gente tem recebido muita reclamação. Também gostaria de convidar todos os vereadores para participarem de uma palestra que vai acontecer amanhã na OAB de Peruíbe. O presidente Sérgio cedeu a OAB para que seja feita essa palestra. Uma palestra sobre o Mastermind. Mastermind é um treinamento de alta performance que está vindo para Peruíbe, vai ter uma palestra amanhã. E é uma palestra dirigida a lideranças. Realmente uma palestra muito interessante. Esse vereador está envolvido nesse trabalho de trazer essa palestra ao Peruíbe, né?
É isso aí. Todos estão convidados, então. Agora, eu queria falar mais um pouquinho da minha amiga Nadir, que está tomando posse hoje. É um motivo de muita alegria. E eu escrevi até algumas palavras, Nadir. E eu comecei dizendo assim: Nadir, hoje é o dia de Santa Clara. Santa Clara, que nasceu há mais de 800 anos e sempre lutou por justiça e sempre lutou pelos mais pobres. E a gente vê que a luta de Santa Clara está atual, permanece atual. Não mudou, o mundo mudou muito pouco. E é nesse espírito aí de Santa Clara que este vereador deseja que Vossa Excelência tenha um mandato repleto de grandes realizações e, acima de tudo, marcado pela luta contra as injustiças sociais. Quero lembrar também que o cargo de vereador existe. Quero lembrar a todos, né? Não a Nadir sabe muito bem. Quero lembrar a todos que o cargo de vereador existe principalmente para ser um agente fiscalizador de todos os atos do Executivo. E eu tenho certeza que Vossa Excelência, que é dona de um grande caráter, fará um excelente mandato nesta casa. Parabéns e que Deus abençoe, Nadir. Obrigado, senhor presidente. Ainda no pequeno expediente, está com a palavra o vereador José Pedro Gomes de Oliveira. Senhor presidente, senhor secretário, vereadores, vereadora Nadir, população presente, boa noite. Eu faço uso da palavra no pequeno expediente, presidente, e aí, como foi acordado, vou quebrar a sequência da fala, né, no pequeno expediente, e não falando no grande expediente. Então, faço uso para saudar a vereadora Nadir, faço votos de muito sucesso aqui na Câmara e me coloco, assim como todos os vereadores, à disposição daquilo que for possível. E também desejar sorte, muita sorte, mas muita sorte mesmo ao vereador, o ex-vereador, o Dr. César Cabacho Prigenzi, que a partir de hoje assume a Secretaria de Saúde do nosso município. Eu entendo que ele é uma pessoa bastante eficiente para assumir esse cargo, até porque nós fizemos aí uma comissão especial de saúde, terminamos hoje o relatório, eu estava dando uma lida no relatório, que foi composta essa comissão pelo vereador Dr. César como presidente, eu como vice-presidente e o vereador Anielo como relator. Então, na realidade, ele vai colocar em prática, né, vai tentar arrumar aquilo que ele já sabe. Porque nós tivemos aí desde março, nessa comissão, verificando todas as dificuldades que existem no município para tentar, no mínimo, minimizar. Então, parabéns, Nadir, e sucesso ao nosso vereador também, Dr. César. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Ainda no pequeno expediente, está com a palavra o vereador Adenilson Alves Pereira, 10 minutos sem a parte, conforme determina o artigo 154, no seu parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º e 5º do regimento interno desta casa. Está com a palavra o vereador Adenilson Alves Pereira. Senhor presidente, primeiro e segundo secretários,
vereadores, vereadora, população presente, meu boa noite a todas e a todos. Senhor presidente, gostaria de iniciar minha fala cumprimentando a vereadora doutora Nadir, que seja bem-vinda, receba o nosso carinho e, como disse muito bem o vereador Oliveira, que tem bastante experiência, quase que 10 anos, a nossa ainda está apenas iniciando, vamos descobrir as coisas juntas aqui. Então seja bem-vinda, e naquilo que pudermos, pode contar com esse vereador, as portas vão estar sempre abertas. Seja muito bem-vinda. E também, senhor presidente, não poderia deixar de fazer um cumprimento, já estou sentindo saudade dele aqui, o vereador doutor César, eterno vereador, que agora tem a grande responsabilidade de ser o homem que vai responder pelas questões da saúde. Então quero também aqui, doutor César, que é um guerreiro, deve estar nos acompanhando aí pela internet, mandar um abraço. E já, para variar, já tem chumbo grosso para o meu amigo doutor César lá, né, nosso secretário, onde eu apresentei aqui uma propositura com relação a esses funcionários que estão cumprindo o aviso prévio. Como é que vai ficar essa situação? A gente acaba sendo muito questionado na rua, por e-mail, aqui na Câmara também. Então, uma das nossas proposituras de hoje, senhor presidente, é com relação à situação desses funcionários. Até porque a população tem realmente bastante carência. Então, já estamos colocando o doutor César para trabalhar aqui. Eu tenho certeza que as respostas que virão vão nos deixar mais tranquilo. Também apresentei uma propositura onde eu questiono a nossa digníssima prefeita Milena com relação à ampliação do Colégio José Batista Campos, uma parceria com o governo federal, e os alunos têm vindo ao meu gabinete, aliás, o Grêmio Estudantil muito atuante, com relação ao início da ampliação dessas obras. Então, estamos aqui também apresentando essa propositura para a nossa prefeita Milena, que é sempre muito sensível. E um outro trabalho também, senhor presidente, que tem realmente dado problema não só para mim, mas para todos os vereadores, mas principalmente para os moradores da cidade de Peruíbe, é com relação à manutenção das obras que estão sendo feitas pelas concessionárias. Tá complicado, tá impossível de andar na cidade. Onde é calçamento, tá terrível, porque passa, faz o reparo, fica péssima qualidade. O asfalto, as emendas são terríveis, muito ruim, tá demais. E onde é a rua de terra, aí não precisa falar mais nada, né? Quem morou, já morou, ou visitou um amigo numa rua de terra, aí é que o bicho pega de acordo mesmo. Aí eu vou dizer um negócio, é só por Deus. Então estou pedindo aqui para a prefeita Milena, ela que é sensível, está sempre nos bairros, no seu governo itinerante, que faz todas as quartas-feiras, para que possa realmente pedir incansavelmente para os responsáveis, os engenheiros responsáveis, para que dê uma atenção especial em todo o município, porque realmente está demais, a gente não vence de tantas reclamações. Para finalizar, senhor presidente, um acordo aí para a gente poder falar rapidinho, né? Hoje vamos deixar aí para a doutora Nadir. Gostaria também de falar de uma propositura que nós apresentamos, onde alguns surfistas nos procuraram e fizeram uma denúncia aí bastante relevante no meu ponto de vista, que é com relação à captura desses moluscos na nossa praia, fora de época. Eles não respeitam muito, né? E segundo esses meus amigos aí surfistas, pessoas que realmente amam a nossa cidade, isso ocorre à luz do dia, segundo os mesmos, não está tendo nenhum tipo de fiscalização. Então a gente está pedindo aqui para que fiscalize. Às vezes a gente olha, viu, senhor presidente, mas não é nada não, Nilson, pega lá com a bombinha e sai tirando o corrupto, não acontece nada. A gente entende que ao longo da cadeia gera realmente problemas. A gente viu agora recentemente, semana passada, eu trouxe o assunto a essa tribuna, com relação à quantidade de animais marinhos que nós encontramos em todas as nossas praias do litoral, não apenas do litoral sul, mas do litoral norte. Eu tive a oportunidade de passar no litoral norte inteirinho, até Paraty, e realmente ocorreram mortes de tartarugas, pinguins, enfim. Então a gente entende que existe todo um processo que envolve. Então estou pedindo aqui para a nossa prefeita, doutora Milena, possa designar aí o departamento competente para que faça essa fiscalização, sim, com relação à captura desses animais, desses corruptos aí em nossas praias. E também, seguindo
Isso aí mesmo, o pessoal até dá risada quando fala em corrupto, né? Mas é o nome como o pessoal conhece, é uma isca preferida aí pelos pescadores, é um molusco, né? E também, ainda né, nessa área ambiental, senhor presidente, estou pedindo aí para a nossa prefeita, da possibilidade, junto ao Departamento do Meio Ambiente, nosso amigo Marcelo Bolinho, extremamente conhecedor, biólogo de muito tempo aí na prefeitura, a possibilidade de mudar a limpeza das nossas praias. A gente fala de morte de animal, de sujeira, então a gente tem que dar a nossa contribuição também. Acho que está na hora de mudar a forma como é feita a limpeza nas nossas praias, até porque, com todo o respeito, mas Peruíbe realmente, de fato, é uma das cidades mais bonitas do Brasil, de litoral. E acho que está na hora de abolir realmente o sistema. Está aqui o chefe de gabinete, estava aqui até agora há pouco o Ferreira, estava por aqui também, né, Ferreira? Está por aí. Fazer manualmente. Manualmente, a gente aqui bate o tempo inteiro de que na nossa cidade não pode ter prédio na beira da praia, para que seja uma praia diferente, né, uma praia especial, né, para que não encha, para que não venha a ser um Guarujá no futuro, ou Santos. Então está na hora de dar esses bons exemplos, acho que é isso mesmo. Tem que ir lá e fazer a limpeza manual, abolir aquele trator, que degrada bastante também, e nunca é tarde para a gente conseguir avançar em alguns aspectos, até porque a gente está discutindo bastante, querendo o selo de qualidade, o selo azul e verde no município. Então não poderia deixar também de apresentar essa propositura para a nossa prefeita Milena, porque realmente nós temos que fazer a nossa parte e não ficar só de demagogia, até porque demagogia é bem mais fácil. Senhor presidente, foram esses assuntos que me trouxeram a essa tribuna. Meu muito obrigado e boa noite a todas e a todos. Obrigado, vereador. Não havendo mais vereadores inscritos no pequeno expediente, abro a palavra no grande expediente, 20 minutos com a parte de 1 minuto, conforme determina o artigo 154, no seu parágrafo 6º, 7º, 8º e 9º do regimento externo dessa casa. Estão inscritos para falar no grande expediente somente a vereadora Nadir Helena. Está com a palavra, vereadora. Fica à vontade. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Antônio Francisco Ricardo, excelentíssimo senhor primeiro secretário Emer Elias Abujade, excelentíssimo segundo secretário Anielo Pernice Neto, excelentíssima vereadora Onida, que não está presente, vereadores, amigos, amigas e meus familiares, prezadas senhoras e senhores. Mais uma vez, na condição de primeira suplente do PSDB, assumo com muita honra o mandato de vereadora desta cidade. Como já é do conhecimento da maioria das senhoras e senhores, o motivo pela qual assumo neste parlamento é devido o nosso companheiro de partido e então vereador desta casa, Dr. César, ter assumido a Secretaria de Saúde do município, como forma de colaborar com a administração da prefeita Milena Bargieri, na busca de soluções que possibilite efetivar uma política pública de saúde que atenda às necessidades da nossa população. Queremos contribuir não apenas na área de saúde, mas dar nossa contribuição efetiva para que o povo peruibense e a administração municipal possam caminhar juntos na construção da verdadeira cidadania. Quero dizer do meu orgulho de fazer parte de um partido que sempre esteve presente em decisões importantes pelas quais este país já vivenciou, sempre no sentido de fortalecer a democracia, a liberdade e os direitos da população brasileira. Nascemos do enfrentamento com os militares. Ajudamos a elaborar a Constituição Cidadã, como dizia o nosso saudoso Ulisses Guimarães. E defendemos arduamente o Estado democrático de direito. Neste momento,
em que o PSDB de Peruíbe foi chamado a colaborar com a administração municipal, nós falamos sim. Falamos sim, levando em consideração que essa decisão mostra a maturidade política dos grupos partidários envolvidos. Uma decisão que visa, através de ações conjuntas, o bem-estar da população. Objetivo único e legítimo da política e de seus protagonistas, eu acredito. Assumo este cargo em conjunto com amigos de jornada que aqui quero apresentar-lhes. Hilda Maria Januária, grande amiga, a Fátima Magalhães e o Pedro Batista, amigo também de jornada. E quero de primeira mão agradecer por estarem abraçando esta missão tão importante ao meu lado. Muito obrigada. Sei do desafio que enfrentarei, pois esta legislatura já está em atividade praticamente há 2 anos. Neste sentido, os nossos esforços serão dobrados para trabalhar à altura da expectativa das pessoas que acreditaram em nós. E podem ter a certeza que faremos de tudo para não decepcioná-los. Faço parte de um grupo político e espero, junto com este grupo, lutar cada vez mais por melhorias para o município e pelo seu povo. Porém, penso também que eu, assim como vocês, como nobres colegas, antes de fazermos parte de grupos políticos, fizemos parte de uma estrutura familiar, que nos conferiram valores, cada um com os seus. Esses valores nos orientaram até aqui. E se tem uma coisa que a maturidade nos proporciona, além dos nossos cabelos brancos, é saber reconhecer os nossos direitos, os nossos deveres, mas, acima de tudo, os nossos limites. E eu quero deixar muito claro que hoje eu aprendi um pouco mais a respeitar os limites, os meus limites. E que é com essa consciência que eu pretendo orientar as minhas ações nesse mandato. Quero dizer à excelentíssima prefeita do município, Milena Bargieri, e a meus nobres colegas, que sempre que os projetos convergirem para o interesse da população, podem contar com o meu apoio. A consciência da minha responsabilidade é imensa. Espero ter sempre a fé necessária para enfrentar as dificuldades. Fé esta que me fez enfrentá-las até aqui. Tenho certeza também que sentirei medo em alguns momentos. Sentimento, aliás, que hoje encaro não como covardia, nem como fracasso ou mesmo fragilidade, mas como um balizador no sentido de orientação das minhas ações. O medo é bom, ele nos faz recuar, e isso também faz parte das grandes batalhas. Somente os loucos não sentem medo. Quero pautar a minha atuação no ser humano de uma forma integral, no sentido de buscar projetos que lhes garantam e resgatem a sua dignidade. Se acredito em democracia, acredito também que ela só será fortalecida através da participação popular, uma participação efetiva, onde cada pessoa se sinta protagonista da sua própria história. Esse é o verdadeiro combustível da cidadania que buscamos. E penso que para isso é fundamental a educação, como único meio de levar o indivíduo a exercer a cidadania. Requisito básico e indispensável para o fortalecimento da democracia. A democracia avançou muito, todos nós podemos perceber, porém não se completou pela desigualdade que infelizmente permanece.
é preciso avançar na consolidação da justiça social. Então, viveremos a democracia plena. Não posso deixar de citar que pela segunda vez na Câmara Municipal de Peruíbe há a participação de 2 mulheres. Com muito orgulho constato essa condição. Não foi sem luta que a mulher cada vez mais alcança o seu merecido espaço em diferentes esferas da sociedade, do mercado e do Estado. Finalmente, peço licença para agradecer, em especial, a minha mãe, Nadir, que sempre me apoiou. Ao meu irmão, que não pôde estar aqui hoje presente, o meu grande companheiro de jornada. Ao meu marido, Eduardo Ribas, do qual me orgulho muito pela grande atuação política que teve em nosso município como vereador e sempre envolvido com assuntos inerentes ao desenvolvimento ético e sustentável dessa cidade. As minhas filhas, Mariana e Laura, aqui presente, a Mariana, sempre esteve ao meu lado em minhas lutas, minha filha e grande amiga. A Laura, que não pôde estar hoje aqui, também é uma filha que me dá muito orgulho. Nesta oportunidade, agradeço a firmeza e coragem com que elas sempre enfrentaram as dificuldades que foram apresentadas. E não foram poucas. Enfim, filhas que muito me incentivaram para estar aqui. Não poderia me esquecer do meu finado pai, Davi Maia, um dos grandes responsáveis pela formação do meu caráter e minha formação moral. Quero agradecer a presença do meu querido e sempre amigo Paulão, que está aqui, veio de Tupéva, agradeço muito. Coincidentemente, vindo para cá, eu estava conversando com o Pedro Batista, dizendo para ele, estávamos discutindo a respeito de ser religioso ou não ser religioso, e eu disse para ele que se tem uma coisa que me orienta muito nas minhas ações, é a oração de São Francisco. E, coincidentemente, o nosso amigo André citou que hoje é dia de Santa Clara. Eu espero realmente ser um instrumento nesta casa da paz que tanto esse mundo está necessitando, através das minhas atitudes. Concluo afirmando que a população de Peruíbe pode contar com uma vereadora inteiramente a serviço de seus interesses, dos interesses comunitários e coletivos, bem como meus pares, senhores e senhora vereadora, conte comigo para representar o interesse desta cidade. Enquanto estiver exercendo o mandato, não abrirei mão desses compromissos. Muito obrigada. Não havendo mais vereadores inscritos no grande expediente. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Queria que colocasse em votação a suspensão do intervalo regimental. Atendendo a questão de ordem do vereador Emily Elias Abujaldi, submeto ao plenário a suspensão do intervalo regimental. Os favoráveis permaneçam como se encontra, os contrários que se manifestem verbalmente. Aprovado por unanimidade a suspensão do intervalo regimental. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos pautados na ordem do dia da presente sessão. Parecer número 45 de 2010, contrário à Comissão de Justiça. Pois não, vereador. A suspensão da leitura.
Atendendo à questão de ordem do vereador Anielo Penice Neto, submeto ao plenário a suspensão da leitura do parecer de número 45/2010, contrário à Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei número 16/2010. Os favoráveis permaneçam como se encontra, os contrários que se manifestem verbalmente. Aprovado a suspensão da leitura. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres. Não, tá. Peraí, tá errado. Não tem parecer, não. Esse projeto, o parecer de número 45/2010 já foi adiado, então os pareceres já foram lidos. Então eu coloco em discussão o parecer de número 45/2010. Senhor presidente, Pois não, vereador. como autor desse projeto, desse vereador Nilson, nós gostaríamos de fazer uma melhor redação desse projeto, queríamos retirá-lo, ok? Atendendo à questão de ordem do vereador Nivaldo Vieira Pereira, ao projeto de lei de número 16/2010, a retirada. Fica retirado pelo autor. Aqui só tendo orientação do jurídico, como esse projeto já está em discussão, já tem parecer, então eu tenho que submeter o plenário à retirada. Eu vou iniciar o rito todo novamente. Atendendo à questão de ordem do vereador Nivaldo Vieira Pereira, a retirada do projeto, vou submeter ao plenário. Os favoráveis permaneçam como se encontra, os contrários que se manifestem verbalmente. Aprovado por unanimidade a retirada do projeto. Projeto de resolução número 6 de 2010. Altera disposições da resolução número 13 de 2009, de 8 de outubro de 2009, que institui o regimento interno da Câmara Municipal. Senhor presidente, pedi a suspensão da leitura e queria ter a apreciação do plenário também para pedir o adiamento por 4 semanas. 4 sessões. Vossa Excelência me pediu questão de ordem, pois não. Eu vou atender a questão de ordem. A questão de ordem do vereador. Peço desculpa e peço questão de ordem. A questão de ordem do vereador Anielo Penice Neto, o adiamento por 4 sessões. O adiamento por 4 sessões ao projeto de lei, ao projeto de resolução de número 6 de 2010. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que se manifeste verbalmente. Aprovado o adiamento por 4 sessões. Não havendo mais matérias a serem discutidas, abro a palavra na explicação pessoal, conforme o artigo 163 do regimento interno desta Casa. Não havendo mais vereadores inscritos, declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos e a todas. Você...